o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Boa noite, irmãos. Estou aqui para fazer essa abertura. Agradeço muito o convite que recebi, pela essa manhã para fazer essa abertura. Sou muito grata por isso. Mas eu quero ler uma palavra aqui que mexeu muito comigo, essa palavra. E eu espero que vai mexer com os irmãos também. E como nós estamos fazendo a leitura do livro de Mateus, então essa palavra está bem fácil, porque ela está bem no livro de Mateus. E eu acredito que muitos dos irmãos já têm lido e observado esse versículo. E ele mexeu muito comigo. Que é Mateus 21 e 18. Mateus 21 e versículo 18. Que é o secamento da figueira, irmãos. Então está escrito assim: aqueles que podem, se você puder, estar em casa, abra sua Bíblia e leia junto comigo, se puder. Se não puder também, só ouve. O secamento da figueira. Então aqui no versículo 18 está assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou-lhe imediatamente a figueira? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes
na oração, crendo, recebereis. Então, irmãos, o que eu quero passar para vocês são isso. Eu não quero secar como essa figueira. Vocês querem secar como a figueira? Eu não quero. Então, eu tenho pedido muita ajuda de Deus para que Ele não me deixe eu secar como essa figueira. Ah, mas como assim secar como a figueira? Irmãos, vamos continuar evangelizando. Evangelizando, mandando mensagem de amor, de carinho, mandando mensagem evangelizando as pessoas, chamando para ver a live. Quando tem uma live, uma escola dominical, está compartilhando, para a gente estar sempre dando fruto, assim como manda a Bíblia. Sempre nós temos que estar dando frutos. Então nós não podemos deixar nos secar como secou essa figueira. E por outra parte também, o que ele diz aqui, né? Se tiveres fé, irmãos, nós precisamos ter fé. Ter fé para que quando nós clamarmos e pedirmos e uma palavra for anunciada, pela fé, olha quantas coisas Jesus tem feito pela fé. Então nós também, irmãos, nós temos que ter essa fé que Jesus fala, se tiveres fé, não duvidardes, que nós não podemos é duvidar. Então nós faremos a mesma obra que ele fez, ou até maiores do que a que ele fez. E aqui, irmão, no 22, e tudo o que pedides na oração, crendo, recebereis. Olha, irmão, nossa, isso é muito rico, né? Muito rica essa palavra. E tudo o próprio Deus disse, tudo o que pedirmos na oração, se nós crermos, nós recebemos, irmão. Ele deixou bem claro aqui, ó, crendo, nós temos que crer. Irmãos, olha, o segredo aqui está na fé e no crer. Esse é o segredo que eu vejo. Porque tudo que pedires na oração, crendo, irmão, crendo, nós temos que crer. É tudo o que precisamos. É crer e fé. E sempre em quem? Em Deus, em Jesus, em Maria, não, em Pedro, não, em João, não, em Deus. Essa é a nossa fé que precisamos ter. Irmãos, então, através dessa palavra eu chamo vocês para orar. Vamos orar, irmão? Vamos orar em cima dessa palavra. Tudo o que pedires, vamos pedir na oração e crer que nós vamos ser alcançados pelas graças de Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, está escrito aqui sobre a Tua palavra, ó Deus, que o próprio Senhor disse, meu Deus, se nós cremos e pedirdes na oração, meu Deus, nós recebereis. Pai, estamos aqui pedindo para que o Senhor, meu Deus, venha aumentar, acrescentar a nossa fé e nos ensinar, Pai, a usar ela. Porque às vezes, meu Deus, nós não estamos sabendo usar a fé, meu Pai. Ensina, Senhor, nós usarmos essa fé. Ensina-nos, Senhor, nós a orar, meu Deus, ao Senhor conforme precisa, conforme o Senhor pede. Senhor, nos ajuda, meu Deus, dai o livramento, meu Deus, de toda enfermidade, de toda doença, de todo esfriamento na fé, Senhor. Nos livra, Pai, não permita, meu Deus, que viemos secar, meu Deus. Não permita que viemos secar assim como secou essa figueira, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos a Tua ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus. Senhor, ó Pai, ouve a nossa oração, ouve a oração do Teu povo, Pai. Teu povo está gritando pelo socorro. O Teu povo, meu Deus, está continuamente com as mãos estendidas, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, venha nos ajudar. É isso que te pedimos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Senhor, pra
O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia Glória a Deus. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Nesse dia tão especial, na data do dia 25 de agosto, dia do soldado, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Essa data especial me fez refletir sobre a importância dos soldados de Cristo, sobre ser um bom soldado de Cristo, e eu quero então compartilhar uma palavra com você que se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 7. Desde já eu quero parabenizar a todos os soldados. Quero parabenizar o Exército Brasileiro, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, todo esse grupo de soldados que trabalham pela justiça e pela paz. Isso mesmo, meu irmão, minha irmã, o soldado, ele trabalha pela justiça e pela paz. Então, eu quero parabenizar aqui esse grupo e compartilhar com você uma palavra que, se você estiver anotando e for colocar um tema, o tema dessa mensagem será o bom soldado de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao verso 7, capítulo 2, do verso 1 ao 7, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Vamos orar? Pai, a Ti toda honra, glória, poder e majestade. E o desejo da Tua igreja é ouvir a Tua voz. Que nesta noite o Senhor venha fortalecer os Teus soldados. Que o Senhor venha arregimentar novos soldados, Senhor. Pai, Tu és o Senhor dos exércitos. Fala conosco e nos dê vitória em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos em batalha espiritual. Fazemos parte do exército poderoso do Senhor. O Senhor é quem vai à frente da nossa batalha, Ele é o nosso general. Nós estamos em uma batalha que a vitória é certa,
porque Deus vai à frente da nossa peleja. Como ele disse a Josafá, essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor. Então nós estamos em uma batalha que a vitória é certa. Nós estamos fazendo parte de um exército vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse exército, onde o Senhor arregimenta, ele levanta homens e mulheres, ele deseja que sejamos bons soldados. Ele não deseja que sejamos soldados derrotados. Ele deseja que sejamos bons soldados vitoriosos que agradam ao Senhor. A batalha espiritual, essa realidade espiritual, ela não pode ser subestimada. A nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra forças espirituais malignas, contra o demônio, contra principados e potestades. Essa é a nossa batalha. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala lá no capítulo 6, do verso 10 ao 17, da importância dos bons soldados de Cristo se posicionarem da maneira correta, tomando toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas que representam o entusiasmo de pregar o evangelho, o escudo da fé, na qual nós apagamos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele fala dessa importância de nos revestirmos de toda a armadura de Deus e de também batalharmos com armas espirituais, as armas corretas para sermos vencedores. Então, nós precisamos ter em mente que nós somos soldados do exército de Deus, estamos em batalha, precisamos nos revestir de toda a armadura do céu, batalhar com as armas certas, armas espirituais, e também precisamos seguir as orientações que a palavra de Deus nos dá. Paulo, nessa carta, ele está dando instruções ao bom soldado de Cristo, Timóteo. E eu queria aqui com você, meu irmão, minha irmã, destacar algumas orientações, algumas instruções que estão registradas aqui nessa carta de Paulo a Timóteo. Então, se você deseja ser um bom soldado de Cristo, um homem, uma mulher de Deus que é vencedor na batalha e glorifica o nome do Senhor, então preste atenção nessas instruções. A primeira que eu encontro nesse texto é que nós precisamos, como bons soldados de Cristo, nos fortificar na graça. É necessário que sejamos fortalecidos na graça de Deus. Observe o versículo 1 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nenhum soldado raquítico, fraco, anêmico, moribundo pode fazer a diferença em uma batalha. No primeiro embate, na primeira batalha, na primeira luta, ele vai sucumbir, ele vai cair, ele vai ser destruído, ele vai ser derrotado. Então, ninguém que foi arregimentado pelo Senhor pode sair para a batalha enfraquecido. Agora, esse Deus que nos escolheu, que nos arregimentou no seu exército, ele nos conhece. Ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração, ele conhece as nossas limitações, ele sabe que nós somos frágeis, ele sabe que nós somos pequenos, ele sabe como um pequeno vírus pode nos abalar, pode nos fragilizar. O Senhor conhece todas as nossas limitações, por isso a nossa força espiritual, ela não é proveniente de nós mesmos, ela não é proveniente de coisas dessa terra. A nossa força espiritual, ela é proveniente da graça de Deus. Por isso Paulo exorta Timóteo não que se fortaleça em si mesmo, mas que se fortaleça na graça de Cristo. A nossa força, queridos irmãos e irmãs, ela pode até nos levar até um determinado ponto. Ela pode até nos levar em certos lugares. Podemos até enfrentar a batalha por um pequeno tempo com as nossas forças,
mas ela vai acabar. Ela vai se esvaziar. A nossa força vai ficar igual... Sabe quando o celular está acabando a bateria e fica só um pontinho assim, um xizinho piscando? Assim fica a gente, quando a gente não se fortalece em Deus e enfrenta as batalhas da vida na nossa própria força. Precisamos nos fortalecer em Deus. Precisamos nos fortalecer na força do Senhor. Se você, meu irmão, está fraco, se você, minha irmã, está fraca, abatida, depois de muitas e muitas batalhas que você talvez estava enfrentando, agora você já se encontrou em um momento que você não está aguentando mais, está abatido, abatida, fraca, saiba nessa noite que há superabundante graça para você e essa graça te fortalece. O Senhor te diz que a graça dele te basta. Nesta noite se fortaleça na força do Senhor. É Ele quem renova as nossas forças. Veja o que Isaías diz no capítulo 40, do verso 28 ao 31. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, ele faz forte ao cansado, ele faz forte ao cansado. Se você está cansado, sobrecarregado, ele te diz nesta noite: vinde a mim, todos vós que estáis fracos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tem forças para você, ele tem renovação para você. Sinta o Espírito de Deus te renovando, te fortalecendo, te levantando, em nome de Jesus. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Todos nós estamos cansados pelos muitos embates, e eu diria que essa quarentena e a extensão dela nos cansou, nos fadigou, mas Deus está dizendo: filho, filha, eu te renovo as forças, eu te fortaleço, não desista, eu te levanto, eu te fortaleço, prossiga, a vitória é certa. Nós fazemos parte de um exército vencedor, porque é Deus que nos garante a vitória, é Deus que nos garante a vitória. Segundo aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 9 ao 10, diz: então ele me disse. Paulo está tendo ali uma experiência com Deus. E Deus então diz a Paulo, e hoje Deus diz a você a mesma coisa: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus é uma fonte inesgotável de graça, de fortalecimento, de renovação, de cura, de bênção para as nossas vidas. É Ele que te fortalece. Se aproxime dEle nessa noite com fé e clame, porque Ele tem renovação para a sua vida. Efésios capítulo 6, do verso 10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Uma segunda instrução que eu vejo nesse texto, que Paulo dá ao bom soldado de Cristo, Timóteo, está registrada aqui no verso 2. A segunda orientação é: faça discípulos, faça discípulos. Fortaleça-se no Senhor, fortaleça-se na graça de Deus e faça discípulos. Olha o que ele diz no verso 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Um bom soldado de Cristo instrui a outros. Imagine, eu quero que você imagine agora. Imagine que você está andando por uma floresta. Você está caminhando por uma floresta e de repente você encontra uma poça d'água.
E você está com tanta sede após uma grande jornada no meio daquela floresta, e você está com muita sede, e a sede lhe impulsiona para junto daquela poça d'água, mas quando você se aproxima, você percebe que aquela água não é potável. Você não pode beber aquela água, porque não tinha para onde aquela água escorrer, e aquela água estava parada, contaminada, insalubre. Como você se sente? Tendo sede, mas ao se aproximar de uma poça d'água, perceber que aquela água é insalubre, não pode beber. Preste atenção. Quando em um primeiro momento a verdade do Evangelho ela entra em nossas vidas, a palavra de Deus entra, penetra nos nossos corações, ela jorra sobre as nossas vidas, vida e vida em abundância. Mas essa palavra que vem aos nossos corações, essa verdade da palavra de Deus, esse evangelho poderoso, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, que transforma a vida do homem, que vem sobre as nossas vidas de maneira transformadora e gerando vida, não pretende ficar estagnado dentro de nós. Essa palavra de Deus não pretende ficar estagnada dentro de você, ela vem sobre a sua vida, gera em sua vida transformação, gera em sua vida vida em abundância, mas ela não pode ficar parada dentro de você. Essa verdade não pode ficar estagnada dentro de você. Deus quer que você passe ela adiante a outros, assim como Paulo instrui a Timóteo. Se você não compreende e não se compromete com o ID de Jesus, compartilhando a palavra, fazendo discípulos, instruindo a outras pessoas, como um bom soldado de Cristo deve fazer, você então corre um grande risco de que sua vida espiritual se torne insalubre, semelhante àquela água parada naquela poça, que não serve para nada, que não serve para matar a sede daquele que está sedento. Então você recebeu a palavra, você recebeu o poder de Deus, isso não pode ficar dentro de você. Você não pode ser um vaso com água parada, você precisa ser uma fonte a jorrar. Permita que Deus flua através da sua vida. Aquele que nos arregimentou, Ele deu uma ordem, ide e fazei discípulos. Jesus nos deu uma ordem, Jesus, o nosso general, deu uma ordem aos seus soldados, ide e fazei discípulos. E eu digo mais, Jesus nessa noite, Ele está recrutando novos soldados para esse exército. O Senhor dos exércitos está nos dizendo, está nos ordenando, ide, nós fazemos parte do exército de ganhadores de almas. Faça discípulos, peça discípulos ao Senhor, transmita aquilo que você recebeu da parte de Deus. Então, em primeiro lugar, a primeira orientação que Paulo dá a Timóteo, o bom soldado de Cristo, é se fortaleça na graça. A segunda é faça discípulos. E a terceira que eu destaco aqui é permaneça fiel. Permaneça fiel. Observe o verso 3 e 4. O verso 3, ele fala para permanecer fiel ao soldado. Ele diz assim, olha, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Timóteo, Paulo está dizendo, Timóteo, nós somos soldados do exército de Deus. Seja fiel a mim, seja leal, fica firme comigo, vamos participar juntos do mesmo sofrimento, vamos lutar juntos. Então, olha só, eu quero destacar aqui que um exército ele é mais forte, ele é mais eficiente quando ele está unido, quando nós estamos juntos, participando juntos. Precisamos estar unidos nos sofrimentos, cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, animando uns aos outros. É isso que um bom soldado de Cristo faz.
Não podemos deixar nenhum soldado para trás, nenhum soldado ferido fica para trás. Deixa Deus usar a sua vida para estender a mão, para abençoar, para levantar, para ajudar. Não permita nenhum soldado ferido ficar para trás. E olha, nós estamos vivendo dias maus, onde muitos soldados estão feridos. Ei, soldado ferido, Deus te ama, Ele está te contemplando e Ele está levantando um exército para batalhar junto com você. Você não vai ficar para trás. Você pode até estar ferida, você pode até estar ferido, você pode até ter caído à beira do caminho, mas você não vai ficar para trás, você não vai ficar para trás, em nome de Jesus. Somos parte de um mesmo exército, de um mesmo povo, de uma mesma família. Então nós precisamos permanecer unidos, leais, fiéis uns aos outros, participar dos sofrimentos. Paulo está falando, Timóteo, participa comigo dos meus sofrimentos. É se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Precisamos ser um ombro amigo, um amigo leal, fiel. Deixa Deus usar a sua vida. E se você está se lembrando de alguém aí, manda uma mensagem, fala: soldado ferido, eu amo a sua vida, Deus te ama, não desiste não, Deus é contigo, há uma graça que te fortalece. Liga, visita de maneira segura, faz videochamada. Deixa Deus usar a sua vida. Permaneça fiel ao exército de Cristo. Mas o texto também diz no verso 4 e 5 que um bom soldado de Cristo deve permanecer fiel, leal ao exército e principalmente ao general, ao Senhor desse exército, ao Senhor dos exércitos, que é Deus. Precisamos permanecer fiéis a Deus. O verso de número 4 e 5 diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, o atleta, ele só recebe o prêmio, a medalha, a vitória, se ele obedecer às normas. Assim é o bom soldado de Cristo. O bom soldado de Cristo, ele quer satisfazer aquele que o arregimentou, Deus. O bom soldado de Cristo quer agradar e viver para a glória de Deus. Deseje isso. Deseje viver para Deus, satisfazer a Deus, ser fiel a Deus. Não podemos perder tempo com as vaidades desta vida. Não podemos perder tempo com os negócios dessa vida, nos envolver, saindo do propósito, perdendo o foco. Muitos ficam tão preocupados com as coisas dessa terra, se envolvendo com os negócios dessa vida, que perdem o foco do propósito, perdem a direção, o alvo. Precisamos prosseguir para o alvo, focados, com os olhos fixos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. O mundo, o diabo, nos oferece banquetes para nos tirar do propósito, para nos tirar o foco, para nos tirar da presença de Deus. E quantos soldados começaram bem, mas perderam foco, perderam o propósito. E aí estão distantes. Hoje Deus está chamando de volta. Hoje Deus está falando: fortaleça-se na minha graça. Então nós precisamos, por amor a Deus e fidelidade a Deus, renunciar os banquetes dessa terra, renunciar às coisas dessa vida, para fazer e agradar a vontade de Deus. É ser fiel a Deus, a sua palavra, é correr a carreira da fé, guardando os princípios do reino, agradando sempre ao Senhor. Agrade a Deus e não os homens. Um bom soldado de Cristo agrada a Deus e não aos homens. E por mais intensa que seja a batalha, meu irmão, por mais intensa que seja a batalha, minha irmã, por mais que essa batalha esteja sendo dolorosa, por mais que você esteja derramando lágrimas, o Senhor está te vendo. Permaneça fiel, não desista. Deus está dizendo: não desista. Continue batalhando, não desista, não desista, não desista. Por mais dolorosa que seja a luta, fica firme, seja leal aos soldados, aos companheiros e principalmente a Deus.
Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Aleluia! Leibash, oriandagai, ramante oliahas. Fica firme, vale a pena. Rousseau Shedd disse: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braços, pernas ou com os olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em nossos corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, no grande e glorioso dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Aleluia, fica firme, não desista. Deus é fiel e nos garante a vitória. Eu concluo essa palavra dizendo: Paulo, um bom soldado de Cristo, quando estava completando a carreira, ele declarou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele não declara isso lamentando, com tristeza, mas com alegria e com certeza da vitória. Sabe por quê? Porque ele sabia que ninguém podia o separar do amor de Deus, que a cruz de Cristo, ela foi o instrumento que Deus usou para nos garantir a vitória, a graça que emana da cruz. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele completou a obra, ele foi fiel ao Pai até o fim, até a morte de cruz. A sua obra redentora, ela foi perfeita, única e suficiente para nos garantir a vitória. Por isso, se entregarmos as vidas a Ele e permanecermos fiéis, caminhando pela fé, nós não precisamos temer, porque a vitória é certa. E no final de tudo, no final dessa peleja, tem vitória, tem recompensa, tem galardão. Por isso que Paulo não declara isso com tristeza, por isso que ele não diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, com tristeza, com lamentos, mas ele diz com alegria, com a certeza da vitória, porque ele sabia que valia a pena ser fiel e no final de tudo teria uma recompensa. Olha o que ele diz em 2 Timóteo 4:8, depois de declarar que combateu o bom combate: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Por isso Paulo instrui Timóteo. A base do texto que nós lemos, o bom soldado de Cristo, ele é instruído. Observe o verso 6 que diz: o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Podemos até trabalhar pesado aqui, viver renúncias aqui, passar por dores, plantarmos com lágrimas, mas vai chegar o dia em que nós vamos ter a nossa recompensa, o galardão, e vamos nos alegrar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom soldado de Cristo, fica firme meu irmão, fica firme minha irmã. Deus é fiel e no final de tudo vai valer a pena. Vamos orar? Vamos orar buscando essa graça fortalecedora, querendo realmente que Deus nos fortaleça para fazermos discípulos, para cumprirmos o chamado e permanecermos fiéis até o fim, porque aquele que fez a promessa é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus nós oramos nesta noite. Deus, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, e o Senhor que nos arregimentou
para esse exército, o exército do Senhor. Tu conheces, ó Deus, os nossos limites. Sabe que não temos forças em nós mesmos para combatermos o bom combate. Por isso nos aproximamos do Senhor. E sabemos que a superabundante graça para as nossas vidas, a maravilhosa graça, que essa graça venha nos fortalecer, fortalecer os meus irmãos e as minhas irmãs, aqueles que estavam fracos, abatidos, desanimados. Fortalece eles, Senhor, com a tua graça. Deus, envolve eles agora, que eles possam sentir nos seus corações, mentes e corpos, ó Deus, a renovação do Senhor, porque o Senhor é aquele que faz forte ao cansado e renova as forças do que não tem nenhum vigor. Então levanta o caído, renova as forças do abatido, tira, ó Deus, o peso, o fardo pesado e coloca um fardo leve, renova as forças para que os meus irmãos, as minhas irmãs prossigam, meu Pai, como bons soldados de Cristo, fazendo discípulos, pregando o Evangelho, permanecendo fiéis, sendo instrumentos de bênção, de suporte, de ajuda, de lealdade na vida uns dos outros. Deus, em nome de Jesus, permanecendo fiéis ao Senhor, nos ajuda a permanecermos fiéis ao Senhor até o grande e glorioso dia, pois sabemos, meu Pai, que quando completarmos a carreira, haverá um galardão. Ah, Deus, vale a pena que nenhum dos meus irmãos desistam, mas todos permaneçam fiéis até o fim, porque no final de tudo eles receberão do Senhor a recompensa, o galardão. Bendito seja o teu nome. Assim nós colocamos as nossas vidas, Deus, aqueles que precisam de milagres, de cura, de restauração durante essa peleja, faz um milagre. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Deus, tu és Jeová Rafá, o Senhor que sara. Então cura, Senhor, restaura. Deus, faz milagres, envia provisões, abre as portas. A nossa fé está no Senhor, a nossa fé está no Senhor. E Deus, nós estamos em uma peleja que temos certeza da vitória. A vitória é certa, porque é o Senhor que nos garante, é o Senhor quem nos faz mais do que vencedores. Louvado seja o teu nome. Assim nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Estamos em uma batalha que a vitória é certa. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por isso, não desista. Se fortaleça na graça de Deus. Continue fazendo discípulos, continue sendo fiel aos irmãos, sendo leal, um instrumento de bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. Permaneça fiel ao Senhor, porque tem recompensa. No final de tudo, você vai receber das mãos do Senhor o seu galardão. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a poderosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe.